E hoje nós vamos falar, irmãos, nós já falamos da bondade de Deus, do amor de Deus, mas o Senhor colocou no meu coração um tema muito sério. Então presta bastante atenção, amém? Porque agora nós vamos ter um choque de realidade. É um choque de realidade. Nossa vida cristã precisa disso. Então presta bastante atenção, pode colocar para mim? Hoje nós vamos fazer um clamor pela igreja perseguida. Não é a nossa realidade, ainda não é a nossa realidade. Mas já tem muitos nossos irmãos sofrendo no mundo. E é necessário que nós sintamos um pouquinho do sofrimento deles e levantemos nossas vozes em oração. Então, ao final desse trabalho, da ministração dessa palavra, nós vamos levantar clamores pelos nossos irmãos perseguidos no mundo. Pelo menos de vez em quando, eu vou estar propondo à igreja esse clamor pela igreja perseguida. Não sei se você percebe, mas no boletim existe uma lista de orações. Olha lá no boletim que está impresso, existe uma sugestão de oração pela igreja perseguida. E eu, pastor de vocês, nas minhas orações particulares, na minha sala, quando eu vou para o meu monte, eu oro pelos meus irmãos da igreja perseguida. Eu já oro por eles. Mas agora eu gostaria de impactar a igreja com essa proposição. Nós precisamos orar pela igreja perseguida. Até porque pode ser que venhamos a ser, futuramente, uma igreja perseguida. Então nós temos que pensar nisso, amém? Então vamos receber essa palavra? Avança aí para mim. Jesus disse, e eu gostaria que os textos bíblicos que estão aqui, né, palavras da verdade, elas fossem lidas pela igreja. Parte será a palavra do Senhor, parte serão testemunhos do que está acontecendo no mundo com a igreja. Amém? Então, no que for texto bíblico, lê com o pastor em voz alta. Vamos ler, queridos? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nesse contexto profético, Jesus anunciou, fala de terremotos, guerra, fome. Já está tudo acontecendo há muito tempo. Amém? E aí ele diz, é o princípio das dores. Na sequência, Jesus diz, vamos ler verso 9 até o 10, vamos lá? Então sereis atribulados e vos matarão. Olha que como é que é uma afirmativa assertiva. É uma afirmativa categórica de Jesus, de que será assim, é profético. Virá não só atribulações, mas virá também martírios. Está claro, irmãos? Está claro? Vos matarão. Não é metáfora, é literal. Verso, na continuidade, vamos lá? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Então está previsto para a igreja perseguição, morte e ódio. Ódio não explicável. Apenas odiarão os cristãos. Verso 10, vamos lá, irmãos? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse contexto, haverá gente que voltará atrás, por não suportar a perseguição. E vai apostatar da fé. Vai trair e odiar uns aos outros. Percebam que o cenário profético que Jesus está anunciou lá atrás, há 2000 anos, está muito mais próximo de nós do que nunca esteve antes na história. Nós somos a geração mais próxima disso aqui. Sempre houve perseguição à igreja. Mas no final vai ser esse o contexto. E eu, como pastor, que enxergo isso e sou responsável, eu tenho que abrir os olhos de vocês para isso. Já todo mundo de antemão avisado. Avança aí, tem mais um texto. Já ouviram esse termo, cristofobia? Está começando a ser mais frequente nas mídias. Cristofobia é esse ódio aos cristãos, a Cristo e aos cristãos.
existe desde que Cristo reuniu seus discípulos. Lucas 21, 11 até o verso 13. Vamos lá, igreja? Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. A palavra de Jesus tanto abarca a igreja inicial, que deu testemunho na sua época, diante dos magistrados, dos imperadores romanos, como também aponta para o tempo do fim. O contexto ali é escatológico. Amém? Tem dois tempos proféticos aqui, já cumprido e aquele que vai se cumprir. Avança aí para mim. Verso 14, igreja, é a base, vamos lá? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É um chamado dos mais difíceis do Evangelho. É um chamado dos mais difíceis da gente assimilar. O chamado para o testemunho. Um testemunho em tempo de perseguição. Um testemunho que nos odiarão tão somente por causa do nome de Jesus, só isso. Não é porque você amar a pessoa ou cometer algum crime. Te odiarão porque você ostenta, carrega sobre si o nome de cristão. Essa palavra vai se cumprir. Amém, povo santo? E nós precisamos encarar ela. Pedir ao Senhor graça, valentia, para não negar nessa hora fatídica. Então avança para mim, eu quero mostrar algumas coisas a você. A igreja sempre foi perseguida. O que eu vou mostrar agora é uma encenação, ok? Não é real. Então, por favor, ninguém se espante. É só um filme. Esse filme se chama Covades. Aonde vais? Quer dizer, aonde vais? E esse filme é da década de 50. Mas tem um grau de realismo absurdo. Alguns já viram esse trecho desse clipe? Já viu? O filme é maravilhoso. Quer saber como é que era a igreja primitiva? Esse filme retrata bem. Como eu disse, é uma ficção, uma encenação. Mas de uma maneira muito fiel. Vamos ver como é que era mais ou menos a perseguição à igreja primitiva? Solta aí o vídeo, são só 6 minutos.
É uma encenação, mas é muito forte, né? Difícil de ver. Mas eu não sei como é que filmaram isso na década de 50, porque não havia dublês, né? Não havia computação gráfica. E aí usaram leões de verdade ali naquelas cenas. Mas dá uma ideia de como é que nossos irmãos sofreram na arena.
outros crucificados e, por último, ali, os que tornaram tochas humanas na Via Ápia, onde Nero empalou os irmãos no poste e tacou fogo. Todos eles sofreram martírio só pelo nome de Jesus. A maioria dos primeiros bispos da igreja cristã, também foram martirizados. Policarpo, bispo de Esmirna, foi martirizado na arena. Pápias foi martirizado, tantos outros. Inácio de Antioquia foi comido por leões na arena. Então, muitos dos primeiros cristãos perderam sua vida dando testemunho de Jesus. É uma realidade muito distante da realidade atual, para nós no Ocidente. Mas não é uma realidade distante para os nossos irmãos no Oriente. Então, eu queria que você visse mais algumas coisas nessa noite. Avança. A cristofobia ainda é realidade para muitos cristãos no mundo atual. Aqui é um pequeno vídeo. Preste atenção, isso aconteceu há poucos dias no Reino Unido. Estamos falando da Europa atual. Esse homem estava pregando o evangelho na rua e foi preso. Foi até esse vídeo que me motivou a trazer essa mensagem. Ele e o pai dele foram presos. Sabe o que é chocante, irmãos? Isso aqui não foi num país muçulmano. Isso foi no Reino Unido. Num berço do cristianismo. Não é? Num berço do cristianismo da reforma. Não pode pregar na rua na Inglaterra, em alguns países da Europa não pode pregar na rua mais. Irmão Luciano teve recentemente na Europa, viu as igrejas fechadas. Que eu guardei do teu relato que as igrejas estão fechadas, de portas fechadas. Há grupos, mas a maioria está com as portas fechadas. Estamos falando do berço da reforma protestante. E um pregador e seu pai foram presos por pregar o evangelho na rua. Num país de origem, ou pelo menos recentemente, de origem protestante. Avança aí para mim, vamos lá. A cristofobia é real. Lucas 21, verso 17. Vamos ler todos juntos? De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Toda vez que eu leio isso aqui, sabendo que terminou em martírio, eu penso, como é que é isso? Mas a pessoa perdeu o fio do cabelo, ela morreu. É porque Jesus não vê a morte nesse martírio como um fim. Ele sabe que vai ressuscitar esse fiel. Ele sabe que esse fiel vai voltar à vida. Amém? Não é um fim no martírio. Pelo contrário, a pessoa parte já garantida na salvação. Avança para mim, por favor. Isso aqui são pequenos lances do que está acontecendo no mundo hoje, né? Casas são demolidas e cristãos são expulsos no Laos. O Laos fica bem para o Oriente. Após se negarem a renunciar à fé, cristãos foram alvos da própria comunidade. Então deve ter um contexto de hostilidade muçulmana lá. E eles não negaram a fé e perderam suas casas. Aqui, cristãos presos enfrentam condições subhumanas no Paquistão. No Paquistão, sim, um país de viés islâmico. Um cristão conta que alimentaram 100 presos com 6 pratos de comida. 6 pratos para 100 presos. Cada um comeu quase nada, né? Isso aqui são condições atuais. O que está acontecendo no mundo com os cristãos. Avança. Esse aqui é o canal Portas Abertas.
Esse canal Portas Abertas faz a contabilidade da perseguição mundial contra o cristianismo. Inclusive contam quantos mártires por ano. E aqui tem uma estatística dos últimos anos. No ano de 2001 a 2021 a setembro de 2022, morreram no mundo, por ser cristão, 5.621 pessoas, nossos irmãos. No ano de 2022, de outubro até setembro de 2023, morreram um pouquinho menos, 4.998 cristãos. E nesse ano aqui morreram 4.476 cristãos. Aqui são ataques às igrejas. No ano de 2021, 2.110 ataques às igrejas no mundo. No ano de 2022, deu um salto para 14.766 ataques às igrejas no mundo. E aqui diminuiu de novo, caiu para 7.679. Mas do ano de 2021 para 2023, 2024, é um salto muito grande. É mais de 3 vezes o que estava acontecendo. Aqui é muito maior, né? Aqui é quase 7 vezes o que estava acontecendo. Isso aqui é uma estatística do... Está aqui o endereço para quem quiser olhar depois. Ó. Portas Abertas é um grupo que faz essa pesquisa no mundo inteiro. E tem todas as estatísticas atualizadas. Avança aí para mim, por favor. Recentemente, ali na Nigéria, 7.000 vidas tiradas só nesse ano de 2025. Aqui são os irmãos nigerianos que foram massacrados. Eu não quis trazer vídeo desse massacre, porque seria muito chocante. Mas existem vídeos, existem fotos, só por serem cristãos. Lá na África, a perseguição está tão intensa que a maioria das igrejas são atacadas com as pessoas dentro. Elas entram para cultuar e aí eles fecham as portas e tacam fogo. E morre todo mundo queimado dentro da própria estrutura do edifício, do prédio, né? Que eles estão ali cultuando. Católico evangélico. Tem o nome de Cristo, eles atacam tanto... Eles não veem diferença entre católico e evangélico, protestante e católico. Destroem a estrutura com as pessoas dentro, ou atacam elas nas ruas. Eles invadem o culto e atacam munidos de facões. De armas, e aí acabam o culto na base da violência e matam um número imenso de irmãos. Existe uma foto que rolou há alguns anos atrás, desses irmãos carbonizados, perfilados num pátio. Era muita gente carbonizada. São realidades que não chegam aqui na mídia do Ocidente, não chegam na televisão, não chegam no Jornal Nacional, isso nunca vai chegar. Mas está acontecendo isso no mundo. Avança para mim. A cristofobia começa com perseguição das leis. Não é? As leis são feitas para coibir o cristianismo. Na igreja primitiva, os imperadores decretavam que o cristianismo era ilegal. Ser cristão era ser pária dentro do Império Romano. Então era obrigado a abjurar diante dos magistrados ou pagar o preço da morte, ou desterro, ou escravidão para sempre. Daniel 7:25, a estratégia do anticristo vai ser mudar as coisas. Vamos ler? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a perseguição do anticristo começar, esses 3 anos e meio será assim. Eles mudarão tudo. E haverá legitimidade dentro das leis dele para atacar e matar os cristãos. Avança aí para mim. Tudo começa com mudança de lei. Isso aqui é bem recente, olha. Não vou nem falar do presidente brasileiro, né? Na China. China restringe conteúdo cristão na internet e proíbe evangelizar jovens e crianças. No tempo da pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, os chineses aproveitaram para derrubar os templos que havia lá na China.
A maioria dos templos chineses foram derrubados, já que não tinha ninguém ocupando na ocasião da pandemia. E eles agora impõem restrição na internet e não podem mais evangelizar jovens e crianças. Ou seja, eles querem que os velhos que creem em Cristo morram, e como eles não podem pregar para a nova geração, lá vai estancar o cristianismo. A ideia deles é essa. O cristianismo não gerará fruto. É proibido. E o governo chinês, quando sabe de uma reunião numa casa, num apartamento, eles entram, invadem e mandam parar a reunião. É simples assim. Isso é o comunismo, né? Aqui no Brasil, para você ver como é que a coisa começa pela política, aqui no Brasil, o PSOL cria projeto que prevê multa de 450 mil e até fechamento de igreja que fornecerem auxílio a quem quiser deixar a homossexualidade. As igrejas não podem converter o homossexual. O projeto de lei está tramitando para penalizar as igrejas que tentarem converter o homossexual, com multa de 450 mil e podendo até haver o fechamento da igreja. Isso aqui é na China, isso aqui é no Brasil, é a nossa nação. Ali o comentarista diz, olha, isso tem 2 semanas, que isso aqui está online, 2 semanas. Entre as práticas sancionadas estão aconselhamento pastoral, não pode, cultos, retiros, orações, além de intervenções médicas, com internações, cirurgias ou uso de medicamentos destinados à alteração de orientação sexual ou identidade de gênero. O PL também instituiu o dia 26 de julho como Dia Estadual de Conscientização e Combate às Terapias de Conversão. Não pode mudar a sorte do homossexual que se arrependeu. Isso, 2 partidos no Brasil vão mudar as leis. Avança aí para mim. Mateus 5:11. Vamos ler, igreja? Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Avança aí para mim. Esse aqui é bem recente. Tem 2 dias atrás. 2 dias atrás. Alunos são impedidos de fazer culto na Universidade Federal, é lá em Rio Grande do Sul. Pela 2ª vez. Preconceito contra cristãos. Em agosto, outro culto organizado pela missão Aviva Universitário também havia sido proibido, mesmo após pedido formal de autorização à reitoria, que foi negado sem justificativa. Os alunos querendo fazer um culto lá, pedindo autorização, e foram negados. Simplesmente não pode fazer culto nas universidades federais do Brasil. Isso aqui é Brasil. Tem 2 dias atrás. Avança aí para mim. E recentemente uma igreja foi incendiada aqui no Brasil. Uma igreja da Assembleia de Deus. Na madrugada dessa quinta-feira, esses dias, a Assembleia de Deus Viva, situada no bairro do IP, em Sumaré, sofreu um ataque criminoso. Criminosos quebraram o vidro de uma janela e jogaram fogo para dentro do templo, atingindo o palco, destruindo instrumentos musicais. Isso aqui não é lá na África, não, irmão. Isso aqui é aqui no Brasil. Tem poucos dias que isso aconteceu. Avança aí para mim. A perseguição do anticristo chegará a nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos lá? Lê comigo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá à volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o advento do homem da iniquidade, o anticristo. Nós nunca estivemos tão perto disso acontecer, irmãos. Não sou alarmista, não sou profeta agorero, porque não sou profeta, mas está muito próximo. A última para nós percebermos o tempo que nós estamos vivendo, é que Israel teve oportunidade na pessoa do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, de pregar na Assembleia da ONU ontem. Ele foi pregar na Assembleia da ONU, onde antes o nosso presidente do Brasil discursou contra Israel. E quando o Benjamin Netanyahu entrou para assumir a tribuna, várias delegações de vários países saíram e esvaziaram a ONU, incluindo a delegação brasileira. Tecnicamente, politicamente, o Brasil estaria contra Israel. Não os brasileiros, mas oficialmente, o Itamaraty, o governo que está hoje no comando, coloca o Brasil contra Israel, por causa do ataque a Gaza. Israel ficará isolado de todos os países da terra. Presta atenção, para se cumprir as profecias, Israel tem que ficar isolado de todos. E tem que ficar sendo odiado por todos. Isso está muito próximo de acontecer, já está acontecendo. Avança aí para mim. Ouve essa agora aqui, vê se dá para ouvir. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. Isso aí, irmãos, olha, uma coisa séria, viu? Vão tirar os benefícios sociais dos pobres da China, que são cristãos. Uma ajudazinha que o governo dá, vão recolher, ou eles aceitam colocar no culto a foto dos líderes do Partido Comunista, daqueles históricos e tudo mais. Ou aceita isso ou perde o dinheiro de auxílio. Na China, ser cristão deve ser muito difícil lá, né, irmãos? Aqui temos tanta liberdade para fazer tudo, culto, pregação na rua. Lá nossos irmãos são cerceados de todos os lados. Avança aqui para mim. E é legal que deu no noticiário aqui no Brasil, né? Que não é tendencioso. Apocalipse 14:13, igreja, vamos ler? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Feliz aquele que morre no Senhor. Queridos, num tempo de perseguição que vai se estabelecer sobre a terra, esses poucos exemplos que eu dei aqui, são poucos, a perseguição vai ser total sobre nós cristãos. Vai impedir de culto, vai impedir de adorar Jesus, de confessar a Jesus, e quem não quiser se submeter, vai tomar prisão, desterro, perder tudo, como era a igreja inicial. Eu vivo dizendo aqui nos seminários que nós fazemos, que a igreja quer um arrebatamento invisível antes, porque não está disposta a sofrer por Cristo. Enquanto a primeira igreja cresceu com o sangue dos mártires, semeando e fecundando a humanidade, essa geração final não quer sofrer um nada por Jesus, nem o mínimo. Então, queridos, presta atenção, igreja. Vai acontecer tudo o que está previsto pela palavra. É profecia. Amém? Resta-nos ter
discernimento e coragem quando chegar o tempo de dar testemunho de Jesus. Tanta gente abre mão de Jesus por tão pouco. Nem está sofrendo perseguição, nem perigo de vida. Nós seremos a geração que vai ser provada. E já está começando essa provação. Amém? Querem ler comigo aqui como é que nós vencemos? Apocalipse 12, verso 11. Vamos ler? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que dá vitória aos cristãos é, mesmo em face da morte, dar uma palavra do testemunho, testemunhar de Cristo. É isso que nos faz vitoriosos. Amém, povo santo? Já é uma realidade lá fora. Se vocês não sabem, os irmãos que estão passando esse sufoco, perigo de vida e tudo mais, eles oram pelas igrejas brasileiras. Porque, olhando da perspectiva deles para nós, eles são os verdadeiros cristãos. E o que eles veem aqui no Brasil é um oba-oba. É festa, é Halloween gospel, é festa junina gospel, é boate gospel e tudo gospel. Quando eles olham lá, sofrendo perseguição, prisão e morte, para o Brasil, para o Ocidente, parece brincadeira o evangelho que é vivido aqui. Parece falso o nosso evangelho. Porque eles estão pagando o preço com a vida. Amém? Haverá um tempo que haverá perseguição maciça dos países comunistas, né, aliados ao anticristo. Eu acredito que vai ser pior do que os países comunistas. Porque vai ser totalitário, vai ser um governo mundial. E quem não coadunar com os pensamentos desse governo mundial, sofrerá perseguição. Você já pensou na realidade de você ter que sair fugido do Brasil? Ou melhor, para o interior do Brasil? Já pensou na realidade de abandonar sua casa para poder se esconder em alguma parte do Brasil? Foragido? Para não ser pego pelas forças contrárias ao cristianismo? Já pensou de verdade, irmão? Isso vai acontecer. Nós estamos debaixo de uma pressão muito grande. Avança para mim. A gente pulou um, não pulou não? Volta aí. Volta mais um aí. Acho que pulou um. Está voltando tudo. Avança, devagar. Isso, devagar mais um. Mais um. Está faltando um. Acabou. Acabou. Vamos ficar de pé, igreja? Acabou. Eu não quis colocar muitas cenas chocantes, que é um culto público. Até mesmo aquela primeira do filme é uma encenação e estava com a imagem meio borradinha de propósito. Nem todo mundo aguenta, né? Mas é uma realidade, querido. Nós temos que encarar o tempo presente. Estamos nos aproximando de uma grande perseguição. E vão nos odiar por nada. E até os familiares vão nos renegar. Então eu não posso esconder essa realidade da igreja. Ah, pastor, está longe isso acontecer para nós. Está longe? Tem certeza que está longe? Já estão proibindo o nosso jovem de falarem do evangelho nas faculdades. Já estão incendiando igrejas aqui no Brasil. Já estão proibindo por lei que os pastores sejam, né, contra o homossexualismo. Daqui a pouco haverá perseguição, irmão. Já há lei vigente para impedir os pastores contra o homossexualismo, né, a homofobia. Então presta atenção, que isso é uma realidade que nós vamos ter que encarar. E os nossos irmãos já estão encarando lá fora. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos conscientizar e começar a embutir nas nossas orações, orações não só pelas nossas necessidades, mas orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá fora. Eu sempre fui impactado por essa percepção da perseguição lá de fora. Dos irmãos que estão sofrendo na África, dos irmãos que estão sofrendo nos países da Europa, invadida pelo Islã.
Eu não coloquei diante de vocês aqui, mas eu tenho salvo no meu computador imagens de cultos a céu aberto do Islã dentro da França, do Reino Unido, da Alemanha. Eles estão tomando as ruas desses países e fazendo a manifestação de adoração deles nas praças, na Europa. Eles querem conquistar o mundo. E quando o anticristo se levantar, ele vai levantar a bandeira do Islã. Isso eu tenho certeza. Uma AD, né? Uma AD que eles estão esperando, virá. E ele virá provavelmente da área do Iraque, de Mossul. Está próximo isso acontecer, irmãos. Prestem atenção. E a perseguição vai começar, então, desde o Oriente Médio, passando pela Europa. Pastor, nós estamos aqui do outro lado do Oceano Atlântico, não vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Vai chegar. Porque são todos coligados, esses partidos e líderes mundiais são coligados. Eles trabalham em grupo. Então presta bastante atenção no que vai acontecer. Amém, igreja? E nós precisamos clamar pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão lá sofrendo. Nós precisamos clamar. É tanta coisa que está acontecendo que você tem que abrir os olhos. Eu sugiro àqueles que se interessarem que entrem no portal Portas Abertas. Entra lá no canal, no site do Portas Abertas, você vai se atualizar de tudo que está acontecendo. A estatística deles é 13 mortes de cristão por dia. Morrem no mundo 13 cristãos por dia, perseguidos pelas forças anticristãs. Amém, povo santo? Quantos têm interesse de clamar pela igreja perseguida? Quantos querem clamar pelos nossos irmãos do mundo? Que nós sejamos uma igreja muito consciente aqui. E nós vamos clamar hoje em nome de Jesus. Primeiro nós vamos cantar um louvor. E depois desse louvor nós vamos levantar um clamor. Amém? A equipe de louvor pode vir à frente. Deixa Deus preparar o teu coração através desse cântico. E depois desse cântico nós vamos levantar esse clamor pela igreja perseguida. Vamos louvar o Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos,
te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus. Quantos sentem a realidade se aproximando, irmãos? Quantos sentem o choque de realidade? Tem que arder no nosso coração. Tem que arder no nosso coração que nossos irmãos estão passando. Tem que arder no nosso coração a dor que eles estão vivendo. É um corpo sobre a terra. É um corpo. Eles fazem parte do corpo do Cristo. Nossos irmãos perseguidos, nossos irmãos maltratados. Há muitos presos, irmãos. Há vários irmãos presos em países comunistas, em países islâmicos. Há irmãos presos na África, só porque declararam que são de Jesus. E nós temos tanta liberdade aqui. Nós podemos falar de Jesus abertamente onde quisermos, quando quisermos, quantas vezes quisermos. Nós podemos andar com Bíblia nas mãos. Nós podemos evangelizar nas ruas, nas praças. Irmãos, esse tempo de liberdade vai acabar. A palavra vai se cumprir. E teremos que fugir. A palavra do Senhor ainda instrui em outra parte do Evangelho. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra cidade. Não é vergonha fugir. Mas ainda assim haverão muitos presos. Haverão irmãos nossos mortos. Alguns de nós serão perseguidos e mortos. E nós temos que começar a sentir a pressão desse tempo. A realidade desse tempo do cristianismo. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir que 5 irmãos viessem aqui na frente. Estejam com o coração ardendo por orar. Somente quem está com o coração ardendo, o meu está ardendo.
para orar pela igreja perseguida. 5 irmãos, qualquer homem ou mulher, jovem, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vocês vão nos representar a igreja nesse clamor. Glória a Deus. Vem mais, pode vir. Um após o outro, vamos orar. Vamos gastar um tempo, já que o sermão foi curto e direto. Vamos gastar um tempo com orações, com clamores. O que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, você vai levantar a sua voz e dizer nessa hora, amém? E todos os demais vão concordar em nome de Jesus. Oh Deus Santo, nós sabemos, Senhor, que não vai ser sempre esse tempo que estamos vivendo. Sabemos que muitos já estão sofrendo pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que tem irmãos morrendo, Senhor, e nós ainda estamos aqui bem. Mas eu te clamo em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos esquecer, mas de clamar todos os dias, Senhor, pelos nossos irmãos que estão na luta, que estão naquela batalha lá fora, Senhor, morrendo, sofrendo, Senhor, passando a ter necessidades, ó Deus. Senhor, que a Tua misericórdia alcance, Senhor, esse grupo de gente ali, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, que venhamos sentir a dor do nosso irmão, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos sentir em nós, Senhor, o sofrimento que nossos irmãos estão passando, para que venhamos lembrar de estar clamando, de estar pedindo a Ti, Senhor, misericórdia por eles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco meus irmãos que estão sofrendo lá em Tuas mãos agora, Senhor. E te peço em nome de Jesus, Senhor. Sê com eles, Senhor. Fortaleça-os no meio da batalha, Senhor. Ajuda-os a se manterem firmes, Senhor. A não negarem o Teu nome, Senhor. A não negar o Teu nome. E ajuda-nos também, Senhor, para que venhamos, Senhor, estar voltados para esses irmãos lá fora, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Não permita que venhamos esquecer de estar clamando, mas que venhamos lembrar de estar clamando pelos nossos irmãos. Sustenta eles nessa batalha, Senhor. Sustenta nossos irmãos nessa batalha, Senhor. Em nome de Jesus. E que eles, mesmo em sofrimento, não neguem o Teu nome, Deus do Teu Filho. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua presença. Deus bom, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de misericórdia. Ó Deus, sabemos que nesse exato momento tem vidas sofrendo, Senhor Deus, pelo Teu nome. Tem vidas sendo degoladas, vidas sendo ceifadas, Senhor Deus. E nós clamamos aqui por essas vidas, nossos irmãos estão passando essas dificuldades, Senhor Deus. Que nós possamos estar sempre lembrando disso, Senhor. Que muitos deles ali na Índia, em tantos outros lugares, Senhor Deus, nós estamos vendo aquele sofrimento, Senhor Deus, na China e em outros lugares que nós sabemos essa perseguição. E nós sabemos que essa perseguição também chegará aqui também, Senhor Deus. Possamos sair daqui, Senhor Deus, com esse propósito, Senhor, e estar realmente intercedendo, sendo esse intercessor por esses irmãos que estão passando essa prova. E, ó Deus, que eles possam ser aprovados, cada um deles, mesmo no sofrimento.
suprir todas as dificuldades, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, Abba, Abba, Abba. Meu coração se constrange nessa noite, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. E o teu Espírito, Senhor, está falando aos nossos corações. É tempo de despertamento. É tempo de posicionamento, Senhor. Nos tira da zona de conforto, Senhor. Senhor, nos desperta, Senhor. Quantos, Senhor, desistindo e apostatando da fé por probleminhas, Senhor. Oh, Senhor, desperta a tua noiva. Desperta a igreja brasileira. Desperta a igreja na face da terra, Senhor. Que possamos, Senhor, te adorar de verdade, em espírito e em verdade, Senhor. Que possamos fazer a tua vontade. Que possamos estar em santidade, em clamor, em intercessão. Que possamos nos aliançarmos hoje contigo, de orarmos pelos nossos irmãos todos os dias, Senhor. Homens, mulheres, crianças, idosos, Senhor, sendo mortos, Senhor, sendo martirizados, Senhor. Ah, Senhor, desperta a noiva. Deus, tenha misericórdia dos teus filhos que estão sofrendo perseguição. Contempla nessa hora, Senhor, damos missionários que estão no campo, que os teus filhos não venham desistir, que eles venham permanecer firmes na fé, com os olhos postos em ti, posicionados, Senhor, que eles não venham negar o teu nome, Senhor, que eles venham guiar o rebanho, que eles venham permanecer firmes e fiéis na tua palavra, vivendo a tua verdade, Senhor. Contempla nessa hora cada um que talvez nesse momento estão sendo mortos, Senhor, violentados, ó Deus. Sustenta os teus filhos em fé, fortalece eles, Senhor, que possamos, Senhor, estar tendo esse compromisso de interceder por cada cristão na face da terra, Senhor. Que o Senhor possa derramar da tua graça, que o Senhor possa derramar do teu amor, Senhor, que eles não venham olhar para trás, que eles venham permanecer firmes, Senhor, sem apostatar da fé, Pai, porque, Senhor, como mártires, ó Deus, o Senhor tem, Pai querido, um grande galardão, e que eles possam olhar, Senhor, para aquilo que está preparado para eles, Senhor, no reino, e não desistirem da graça, da fé, da sustento, da ânimo, da renovo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu creio, meu Deus, que vai valer a pena ser fiel a Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que vai valer a pena perseverar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, daqueles irmãos que estão passando por perseguições, Senhor. Daqueles irmãos, Senhor, que estão passando por dificuldades, Senhor, que não estão podendo espalhar o teu evangelho, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor. Dai-nos bom ânimo, Senhor, para espalhar o teu evangelho enquanto há tempo, Senhor, enquanto nós somos livres, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, nos dá força, Senhor, que nós venhamos ter os olhos centrados em Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Venhamos manter os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Opera em nosso ser, Senhor.
de Jesus, nos usa como instrumento para a tua glória, Senhor. Que nós possamos alcançar outras vidas através de nós, Senhor. Através do teu Espírito que habita em nosso ser. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, Senhor. Nos prepara, Senhor, para o que há de vir. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus. Te peço, meu Deus, nos envergonhe, Senhor, porque temos tantas oportunidades, Senhor. Não temos impedimento, Senhor, para espalhar o Teu Evangelho, Senhor. Espalhar a Tua Palavra, Senhor. Mas mesmo assim, meu Deus, nos confortamos, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Não temos a vontade de espalhar, mesmo temos oportunidade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque, Senhor, se somos assim ainda com liberdade, imagina quando não termos, Senhor. Senhor, nos usa, Senhor, nos usa nos instrumentos, Senhor, nos envergonha, meu Deus. Tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo, Senhor, que tentam espalhar a Tua Palavra, Senhor, com amor, mas são decapitados, Senhor, são ceifados a vida, meu Deus. Senhor, seja com eles, meu Deus. Conforte eles, Senhor. Livra eles disso, Senhor, que eles possam enviar o Teu Evangelho para todo mundo, Senhor. Que os mártires, Senhor, sejam tardios para alcançarem eles, Senhor. Que eles possam fazer a Tua obra, Senhor, com amor, Senhor. Assim como nós também, Senhor. Que não nos confortamos nos nossos lares, Senhor. Que saiamos para espalhar a Tua Palavra, Senhor. Que a gente possa mudar as vidas, Senhor. Que possamos tragar mais pessoas para a Tua Palavra, Senhor. Que possamos libertar as pessoas da escravidão do pecado, Senhor. Não nos deixe ficar confortados, meu Deus. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abba, Pai. Deus de amor. Ah, Pai, nós somos preciosos para Ti, Senhor. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, eu louvo, Senhor, por essas palavras nesse púlpito hoje, Senhor. Porque se essas palavras, Senhor, foram ditas, Senhor, é porque o tempo chegou, Senhor. O tempo chegou. Igreja, desperta, igreja, desperta. Faremos parte da tribulação. Seremos ofertas puras para o Senhor. Seremos mártires para testemunho do Senhor. Nosso rei foi transpassado naquela cruz. E nós não somos maior do que ele. Somos servos da justiça, Senhor. Servos, Senhor. Membros de um corpo que estamos ligados por um espírito que não é covarde. Não é covarde. Temos bom ânimo porque o Rei nos alimenta à destra do Pai. Ele intercede por nós todos os dias. Nossos irmãos que estão jogados numa cela, Jesus está com eles. Nossos irmãos que estão sendo mortos, Jesus está presente com eles. Nosso Rei não nos abandona. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele jurou para nós. Ele se doou por nós naquela cruz. Filho do homem, olhai para o vale dos ossos secos. Porventura poderá se levantar? Sim, poderá, porque um justo morreu por nós na cruz. A morte não é derrota, mas é vitória, é testemunho diante desse mundo podre, imundo, pecaminoso, amante de si próprio. Todos terão suas contas diante de um rei. Temam, 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 porque estão tocando em algo que é santo. Santo, serão indesculpáveis diante do rei. Israel, Israel, desperta, tu que dormes, Israel. Levanta, declara
aquele que vem, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Damos glória, damos aleluia, porque o tempo do reino está chegando. Nos alegramos, levantamos nossa cabeça para o alto e declaramos com muita propriedade: Maranata! 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 Ora vem! 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 Vem, Senhor Jesus! E faça justiça aos santos! Aos santos! Todos verão e temerão, porque vencemos, e a cidade do nosso rei não passará, mas firmará para todo sempre. Amém, amém e amém. Ai, meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Tu és amado pela Tua igreja, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, Senhor, sem Ti nada somos. Mas o Teu coração está triste, Senhor, por tantos homens ímpios, Senhor, por tanto homem mau, perverso, cruel, com a Tua igreja, Senhor. Gostarias que não fosse assim. Por isso pagaste o preço por toda a humanidade, Senhor, para que fôssemos aproveitados no máximo. Mas eles insistem, eles continuam no caminho que eles querem. Eles buscam sua própria realização. Mas o teu coração sangra, chora, se entristece. Oh Deus, oh Deus. Renova, Senhor, a mente daqueles que ainda têm uma chance. Senhor, traz de volta os perdidos, Senhor. Aqueles que foram achando que estavam bem no mundo. Senhor, traz de volta teus santos. Senhor, traz de volta a tua igreja. Reaviva, Senhor, para o teu verdadeiro evangelho. O evangelho do reino, Senhor. A igreja que vai passar pela tribulação, Senhor. Ah, Deus, renova, Senhor, a mente e o coração de cada um dos meus irmãos. Vem, Senhor, resgata, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Traz, Senhor, de volta aqueles que estão perdidos. Traz de volta, Senhor. Mesmo que eles vão pagar o preço, como todos vão. Mas o preço é a eternidade, a glorificação dos santos. É a glória do Senhor sobre nós, Senhor. Temos que ter coragem de enfrentar essa situação. A dor que nos aflige, Senhor, é uma dor de mudança, de transformação, de modificação do eu. O eu morre para que o Senhor viva em nós. Oh Deus, abençoa a vida de cada irmão que hoje não tem o que comer, que há 15, 20 dias não come nada, não bebe nada, não tem nada, está mirrando, está secando, está sofrendo, mas alimentados pelo teu evangelho, alimentados pela tua poderosa mão. Muito obrigada, Senhor. Fortaleça-os em fé. Fortaleça-os em fé, Senhor, meus irmãos, nossos irmãos, Senhor. Não deixe, Senhor, que desanimem, Senhor. Sustenta-os, Senhor, em nome de Jesus. Em
Em nome de Jesus, crianças, bebês, famílias inteiras, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Sabemos que quando Tu voltares, Senhor, tudo se transformará. O Senhor restaurará todas as coisas e será maravilhoso tudo que vamos ver. Os céus, a terra, os mares, as florestas, os homens, Senhor, as nações. Deus, teu governo lindo, formado com seus ministros, Senhor, vai ser maravilhoso, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Deus. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinaste aqui nesse lugar, nessa igreja, Deus. Obrigado pela vida do pastor Damásio, de todos aqueles que já passaram, do Igor, do Pedro, Senhor, do pastor Márcio, pastores de forma geral. Deus, muito obrigado, Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão aqui presente hoje. Que eles possam receber mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero terminar essa reunião pedindo à Igreja Filhos do Reino, que tanto recebeu do Senhor de entendimento, o Evangelho do Reino, tanta graça que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, irmão. Nós somos uma igreja pequena, sim, é verdade, insignificante no cenário mundial, no cenário do mundo inteiro. Mas, queridos, o que arde no meu coração é que nós sejamos uma igreja autêntica, sejamos de verdade, sejamos vivos de verdade. Amém? Não podemos ser só uma fachada, não podemos temer o que vem pela diante, porque Deus tem revelado a nós. Nós temos que pedir ao Senhor coragem para testemunhar. Até na omissão é pecado. Até quando nos escondemos o evangelho de quem poderemos falar é pecado. Não sejamos reprovados por omissão. Está no meu coração voltar da missão lá na Paraíba e estabelecer novamente o testemunho da igreja fora dessas quatro paredes. Nós temos que fazer isso, mesmo que a gente não ganhe uma alma sequer. Havemos de ganhar, mas se não ganhássemos, ainda assim estaremos testemunhando para esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Isso é tão certo na minha cabeça, no meu espírito. A igreja, Filhos do Reino, precisa testemunhar. Amém, povo santo? Vamos pedir ao Senhor coragem. A palavra de Deus diz que os apóstolos pediam intrepidez. Intrepidez é valentia, coragem para testemunhar. O Espírito que está em nós não é espírito de covardia, mas de ousadia. Nós precisamos romper, irmãos. Não pode ser pontual só de vez em quando num seminário. Nós precisamos romper lá fora. Você precisa romper lá no seu ambiente de trabalho. Precisa romper na sua faculdade. Estão proibindo o nosso jovem de falar de Jesus. Não é futuro não, é agora. Já estão proibindo. Existem algumas leis que estão sendo implantadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Em certos condomínios passaram normas e estatutos para não haver culto nos condomínios. Queridos, isso é cercear a nossa fé, nós não podemos. Não é toda a casa que pode receber um culto da igreja agora. Já é uma realidade essa censura. Vamos ter que perguntar, irmão, posso fazer um culto lá no seu condomínio? Se é que a lei de lá não já proibiu? Nós estamos sendo cerceados. E a igreja precisa se levantar com muita ousadia, com muita valentia, amém? Vamos pedir ao Senhor graça nessa hora. E assim estou despedindo a igreja. Estenda sua destra ao céu. Tenho certeza que o Espírito que mexeu nos nossos corações está firmando aí na sua mente, no seu coração, a necessidade de orar, de clamar, de incluir nas suas intercessões. Não peça só pelas suas causas, não peça só o seu pão de cada dia, não peça só pelas coisas que você necessita, peça por aqueles que estão sofrendo por amor a Jesus.
Lembre-se nas suas orações dos encarcerados, dos perseguidos. Lembre-se. Mas, pastor, eu não conheço ninguém que está sendo perseguido pessoalmente. Não importa. Eu imagino meus irmãos em perseguição e eu oro por eles em nome de Jesus. Sabendo que o Senhor não os abandona. Pelo contrário, eles estão muito mais perto do Senhor do que nós. Estão agarrados aos pés do Salvador. E o Senhor está com eles, dando força. Amém, queridos Deus? Vamos pedir por nós. Nós somos a igreja do Ocidente. A igreja que eles oram com vergonha de nós. Porque a igreja daqui está brincando. Está brincando diante da presença de Deus. Nós precisamos pedir a Deus muita graça. Pedir a Deus graça para que possamos romper esse ciclo vicioso no Brasil. De entretenimento, de festinha. Nós temos que falar do Evangelho para as criaturas. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer festinha. O Senhor quer Evangelho pregado. Para alcançar o pecador. O Senhor quer testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Eu sou testemunha de Cristo. E se não estou fazendo o meu papel na dimensão que o Senhor quer, eu quero mudar isso em nome do Senhor. Então, com as mãos erguidas, vamos clamar ao Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa hora. Como nos reunimos inúmeras vezes diante do Senhor. Durante todo esse ano de 2025. Nós fizemos nossos cultos, nós celebramos a Tua santidade, Deus Todo-Poderoso. Nós celebramos a majestade do Teu Filho Jesus. Nós celebramos o Teu reino. Nós celebramos a Tua graça derramada sobre a Tua igreja, sobre nós. Temos motivo de sobra para nos regozijar na Tua presença. Mas também temos motivo para nos constranger. Quando somos falhos, quando somos inoperosos, quando somos omissos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Como igreja, eu te peço pela minha congregação aqui, o Senhor me permite estar junto a eles caminhando e dando direções e palavras. Eu te peço em nome do Senhor, que nós não venhamos a ser omissos, mas pagar o preço de ter o nome de Cristo, ter o nome de Jesus sobre as nossas cabeças. Aquela placa que está ali fora, Senhor, tão escondida, tem o Teu nome. Nos identifica com o Teu nome, Jesus. Eu quero clamar, Senhor, que não venhamos a ser vergonha para o Teu nome. Nós venhamos a ser valentes, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Eu te peço nessa noite, nos dá graça. Derrama sobre nós mais graça. Para que rompamos, Senhor, toda a inércia. E tenhamos coragem de pronunciar Teu santo nome diante dos homens. Os homens precisam ouvir de Ti, dos nossos lábios, dos meus lábios, dos lábios das mulheres dessa casa, do lábio dos homens desta casa, dos lábios dos nossos jovens, Senhor. Que o Teu nome poderoso saia dos nossos lábios e alcancem vidas, Senhor. E alcancem vidas que o Senhor quer resgatar através de nós. Nós fomos criados em Ti para as boas obras que o Senhor planejou para nós de antemão para que realizássemos. Então nós queremos cumprir aquilo que está designado a nós. Igreja, filhos do reino. Nos ajuda, Senhor. Toda covardia seja tirada do nosso meio. Todo espírito de comodismo, toda comodidade, toda zona de conforto, em nome de Jesus, saia de nós, não pertença mais ao nosso ser. Senhor, causa um rebuliço em nossa alma. Eu te peço, move de tal maneira que rompamos tudo e façamos a Tua vontade. Abençoa cada um, Senhor, que não tem negado o Teu nome até o dia de hoje. Nós clamamos o Teu nome aqui neste lugar. Nós declaramos o Teu nome diante de principados e potestades. Somos de Jesus. Somos do Senhor Jesus. O nome de Jesus está sobre nós. Somos de Jesus. Possamos falar isso em alta voz lá fora. Lá fora, Senhor. Aqui nós falamos,
Nós queremos declarar para o mundo ouvir. Somos de Jesus. Enquanto temos liberdade, enquanto temos tempo, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Eu quero clamar a Tua graça sobre cada um. Tu possas levar cada um a meditar em tudo que viu e ouviu aqui nesta noite. Que possa ser, Senhor Deus, uma mudança, um divisor de águas na vida de muitos irmãos aqui nesta casa. Senhor, que esse incômodo que está no nosso coração agora, há um incômodo, Senhor, um incômodo muito forte. Esse incômodo produza fruto para o Teu reino. Eu clamo assim, crendo que o Senhor nos ouve. Guarda-nos, leva-nos em paz, em nome poderoso de Jesus. Em o nome daquele que está acima de todo nome, em o nome daquele que está assentado no alto e sublime trono, em o nome daquele que tem um nome sobre todo nome que se nomeia na terra, no nome poderoso de Jesus. Seja assim, meu Rei, sobre nós. Amém e amém. Glórias a Ele, glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amém, amados irmãos. A partir de hoje, inclua nas suas orações nosso irmão da igreja perseguida. A partir de agora, amém? Dá um abraço para o santo que está do seu lado.